que escreveu, Lucas, o doutor médico que escreveu o que mais escreveu acerca dos evangelhos e sobre os feitos de Jesus Cristo e seus apóstolos na terra. Abra sua Bíblia no capítulo 15, o capítulo que teologicamente é conhecido como o capítulo dos achados e perdidos. Capítulo 15, versículos de 11 a 13. Vejamos o que o Senhor tem para nós nesta noite. Gostaria de pedir a compreensão dos irmãos, porque eu não me encontro muito bem na garganta. Isso começou ontem à noite. Já tomei um remedinho e estou um pouco melhor. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, pela vida de todos aqui nesta casa, pela vida dos obreiros locais. Que o Senhor continue nos dando graça, que possamos aprender uns com os outros, sobretudo aprendemos a observar. Porque até ontem mesmo eu ouvi alguém dizendo que observando aprendeu a fazer certas coisas e hoje está dando continuidade aqui nesta casa. O maior ato de sabedoria não é aquele adquirido nos bancos das academias, mas sim pela observação dos passos daqueles que nos dão exemplo. Isso é muito importante. Os mais velhos aqui que o digam. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: E disse Jesus: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Meus irmãos, o ser humano, para viver em sociedade, possa haver produção, possa haver progresso, ele precisa de ter um código. Esse código é a língua e é a comunicação. O Senhor Jesus Cristo, uma certa feita, chamou os seus discípulos e disse: Olha, eu vos falo por parábolas, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A palavra parábola quer dizer aquilo que é posto por comparação, no original grego. Para vem daquilo que está ao lado, equiparado. Por exemplo, paramédicos são aqueles que fazem o trabalho de emergência auxiliando os médicos, mas eles não são médicos. Chegando a vítima até um pronto-socorro, até o hospital, os médicos de fato ali atuarão, farão o seu papel. E o Senhor Jesus Cristo usava exemplos do campo, exemplos do cotidiano, exemplos da vida no geral, para poder trazer ensinamento de coisas espirituais. Em certas palavras, exemplos do cotidiano, do dia a dia, eram postos em paralelo às ações do mundo espiritual, para que através dessa lógica do mundo físico pudesse se entender as coisas espirituais. E o Senhor Jesus Cristo, numa das suas mais de 20 parábolas, ele fala sobre um menino que não tem nome. Talvez você se encaixe na história deste menino que eu quero narrar aqui para os senhores, para o jovem, para o senhor mais velho, para aquele que não ainda decidiu-se por Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida. Esse menino tem um título, esse menino tem um apelido, eu diria, um filho pródigo. Se eu for no original grego, a palavra pródigo é aquele que está disposto a alguma coisa, a despender, a gastar. Então, em outras palavras, principalmente para as pessoas da minha idade e mais velhas, que chegaram a ler muito aqueles gibis, existe um personagem chamado Gastão, né? Então nós vemos que gastar é aquela pessoa que gasta dinheiro. Então é uma palavra que quer dizer pródigo. Pródigo, no dito popular, quer dizer gastão. Esse menino sai da casa de seu pai e ele gasta tudo o que tem nas aventuras, nas odisseias e nas peripécias da vida.
Eu tenho uma pergunta de Deus para a sua vida e para a minha também, porque a mensagem passa pelo crivo e pela peneira daquele que prega, porque a minha consciência não está morta, ela trabalha dentro de mim. Como está a sua vida? Em que você tem gastado o seu tempo, ou até mesmo as suas finanças? Será que isso tem valido a pena? Hoje estava indo almoçar, Dia dos Pais, e estava pensando quem poderia trazer a mensagem nesta noite, porque a gente tem sempre aquela política de repartir. Mas o Espírito Santo colocou em meu coração essa mensagem, uma vez que por algum tempo tenho me calado na congregação, até por uma questão estratégica, porque Deus precisa de mais pessoas para que possa compor a sua obra. Eu estava no caminho, o Senhor me deu essa mensagem quando eu olhei para alguns mendigos na praça aqui no Campo Limpo, e eu pensei, hoje é Dia dos Pais. Eu vi muitos homens deitados, e como eu passo sempre por ali, eu já pintei o quadro porque eu já vi de perto, a exemplo da Cracolândia aqui de São Paulo. Homens barbudos. Eu conheço um pastor que está ali no Campo Limpo na praça, um pastor que conheceu o pecado Tacaião e andou com ele, está ali na praça. Homens barbudos, moribundos, maltrapilhos, em outras palavras, fétidos, fedidos. Homens que foram abandonados por suas mulheres, ou elas não aguentaram e saíram de casa. Homens que na sua maioria das vezes são pais, e hoje é Dia dos Pais, é por isso que eu quero trazer essa reflexão aos irmãos essa noite. Homens que têm filhos crescendo, muitas das vezes com padrastos e não sendo amados tal qual o pai ama o filho. Filhos que estão em casa chorando ainda a ausência do pai, que nunca mais será reposta, porque a vida passa e o dia de hoje não será igual ao dia de amanhã, mesmo que haja sol como houve hoje. E eu fico imaginando que muitas das vezes nós não valorizamos aquilo que temos em mãos. Isso é muito sério. Eu pensei no caminho que eu perdi o meu velho pai aos 56 anos de idade. Eu pude falar do Evangelho para ele naquele hospital, onde eu passava madrugadas com ele, revezando com algumas pessoas da minha família. E eu comecei, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração o relacionamento de Deus como Pai aos seus filhos queridos. Da mesma forma que um pai daquele, por mais que a sua consciência já esteja morta, por mais que o seu pensamento esteja tão ludibriado pela cachaça, pela bebida, pelas drogas, em algum momento de sua vida ele para pensar, nos pequenos momentos de lucidez: eu tenho um filho, como será que ele está? O que será que ele está aprendendo na escola? O que será que a minha ex-mulher, a mãe dos meus filhos, está ensinando ao meu filho nesta hora? Será que ele está com más companhias? Será que ele está sendo bem instruído? E o que não dizer do pensamento de uma criança que é tão vago, que é tão imediatista, que está muito mais atrelada às suas ações, aos sentimentos, do que à razão, porque a razão ela é trabalhada dia após dia. E aqui para nós, mesmo crescidinhos, com barba, bigode, e deixa eu brincar um pouco, e celulite, a gente ainda se pega fazendo coisas de criança. Por mais que Paulo tenha dito, eu fui moço e fazia as coisas de criança, mas agora eu sou adulto e não faço coisas de criança. Mas isso é em tese, isso é em parte, porque tanto nos estudos teológicos como na filosofia nós entendemos que todo homem, genericamente falando, mulher ou homem, tem uma criança dentro de si para que a vida possa ter sentido. Talvez você deixou a casa do seu pai, literalmente, está aqui nesta noite, ou deixou a casa do seu pai espiritualmente, o Deus Todo-Poderoso, que é chamado de Yahvé, que é chamado de Elohim, Deus conosco, Deus composto, saindo para as peripécias da vida, para as aventuras, para os jogos, para as bebedices, como diz a linguagem popular, para os cabarés,